Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro O Coração do Yoga, com a Rafa aqui pela primeira vez. A Thalita, infelizmente, não pôde estar hoje, mas vamos lá, né, pessoal? No capítulo 6, o professor Zikachar fala do pranayama, né? E ele começa explicando esse capítulo, falando que a gente tem que ir com calma nas posturas, os asanas, né? Porque forçar, se a gente forçar, a gente cria e vai criando mais tensões no nosso corpo. Então tem que ir nesse ritmo do próprio corpo mesmo. Mas em toda prática, né, a gente tem que ficar atento para manter a postura forte, mas confortável ao mesmo tempo. Isso porque elas é que vão preparar o nosso corpo para respirar. Se a gente consegue sentar ereto, sem fazer esforço, vai ser mais difícil da mente sair e ficar distraída com o corpo, com algum esforço que a gente estiver focando. Então, essa postura confortável ela é muito importante porque para praticar pranayama, o foco tem que ser totalmente a respiração, sem nenhuma outra distração. E entrando um pouco mais na respiração, né, no pranayama em si, que é o exercício respiratório do yoga, a gente, para entender a palavrinha pranayama, a gente divide ela em prana, que é a energia vital, né, que é a energia que dá vida, como já o pessoal já falou aqui, que eu ainda não participei, inclusive minha primeira vez, mas eu maratonei as aulas, óbvio. E eles trouxeram esse conceito de prana. E o conceito de ayama é justamente alongar, expandir. Então, é esse prana expandido dentro de nós. E Yoga Yagnavalkya e outros textos antigos, eles relacionam muito a questão do prana e a nossa qualidade mental, o nosso estado mental. A gente está com a mente muito agitada, ou está com os pensamentos muito conturbados ali, muita coisa acontecendo, tumultuado, provavelmente o nosso prana, ele está disperso. Então, ele não está dentro do nosso corpo. Um yogi, ele tem o prana dentro do corpo. Ele consegue tirar essa toda dispersão do prana e levar para dentro do corpo. Então, o objetivo do pranayama é esse. A gente vai tentar mudar a nossa mente, né, o nosso estado mental, deixar a nossa mente mais serena para, assim, o prana conseguir ter espaço no nosso corpo. Ótimo. E complementando, né? Isso que o Natan e a Rafa trouxe, deixando bem explicado aqui que prana é essa energia vital, né? Que permeia toda a nossa vida, que nos dá vida, e que quando esse prana, essa energia vital, flui livremente pela nossa vida, a gente tem mais saúde, a gente tem mais equilíbrio, a gente tem mais clareza mental, como a Rafa falou, né? E quando há bloqueios ou desequilíbrios, aí surgem doenças, doenças físicas, emocionais, mentais. Então, quando a gente está com esse prana bloqueado dentro da gente, é quando a gente começa a perceber que a gente está com algum desequilíbrio mental, alguma doença, algo nesse sentido, né? E as práticas de pranayama, que é os exercícios respiratórios, ele tem por objetivo regular esse prana dentro da gente, né? A gente vai expandir e equilibrar esse prana, levando um estado de mais harmonia, de mais clareza mental. E o livro traz aqui para gente, né, que existem várias formas de prana, né? E esse prana, ele é transformado dentro da gente em várias formas e está envolvido em vários processos dentro do nosso corpo, né? Que são as 5 formas de prana, que a Rafa vai falar um pouquinho para a gente sobre eles. E antes de começar essas 5 formas de prana, eu acho que é legal desmistificar uma coisa que a gente costuma confundir no yoga de forma geral, que é associar pura e exclusivamente a inspiração e a exalação da entrada e saída de prana. Não é assim que funciona, né? Quem dera fosse. Imagina o prana todo disperso aqui, a gente inspira e esse prana vai para dentro. Seria incrível se isso acontecesse. Mas o que acontece de fato é que o prana ele só entra quando a gente, como a Carol disse, muda a nossa qualidade da mente, né? Quando a gente
tá mais sereno, tá mais calmo, mais tranquilo, daí sim o prana tem espaço. E as 5 formas, né, de prana, elas vão explicar um pouquinho isso, especialmente 2. O dana vayu. Então, o dana vayu é a função da fala. Ela fica localizada aqui na garganta. Prana vayu fica localizada no peito. Samana vayu, ela é responsável pela digestão e fica aqui no abdômen. Apana vayu fica no baixo ventre, no baixo abdômen aqui, e ela é responsável pela função de eliminação. E Vyana vayu, que faz a distribuição toda da energia. Então, se a gente for considerar para o pranayama, quais são as formas mais importantes, mais relevantes para o estudo nosso aqui? O prana em si, né? O prana vayu, que fica aqui na região do peito, que é esse prana que entra, e o apana vayu, que é o prana que sai, né? O que a gente deveria eliminar. Então, que tem essa função eliminatória. O apana, ele tem 2 significados. Ele pode ser tanto essa função mesmo orgânica de eliminação, e pode ser o resíduo que fica. Então, a Carol falou sobre isso também, sobre a questão de doença. Às vezes a gente começa a acumular muito resíduo, muito lixo, muita coisa que não deveria estar no nosso corpo nessa região do baixo abdômen. E se a gente não tá com essa regulação de prana boa, ele vai continuar se acumulando ali. O apana vai continuar se acumulando como se fosse lixo mesmo. Daí o que acontece? A gente fica cheio disso. E o prana, ele não tem espaço. Ele perde o espaço para o apana, para o bendito apana. Então, o pranayama é justamente essa troca entre os dois. É como se a gente quisesse levar o prana para baixo para dar uma sacudida ali no apana, e o apana vai para cima, e inclusive o nosso fogo digestivo, né, o agni, o fogo do nosso corpo, ele é muito importante nesse processo, né, porque o livro ele traz uma ilustração como se o nosso corpo fosse uma... Nossa, eu esqueci o nome, mas que a fumaça vai para baixo, então como se o fogo... Acho que é chaminé que ele traz. Chaminé, eu tava imaginando a chaminé, mas não tava lembrando o nome. É como se o fogo ele fosse para baixo na nossa inspiração, então a gente inspira, leva o fogo lá para baixo, ele queima todo esse lixo aqui que está causando problema, que está ocupando um espaço que não deveria estar ocupando, e na exalação ele leva lá para cima, ele dá uma mexida e leva esse apana já queimado. Só que daí tem a questão, né? Tá, beleza, isso aqui tá em cinzas dentro de mim, agora eu preciso tirar isso de dentro de mim. Então, para fazer isso, tem a técnica de exalação no tempo, em 2 tempos, e inspiração em 1 tempo. Então, eu inspiro em 1 tempo e exalo em 2 tempos, para justamente ajudar nesse processo de eliminação de apana do corpo. E agora, né, a gente falou um pouquinho sobre mais essa parte de conceitualização toda, e o livro ele traz um pouco mais da parte prática mesmo do pranayama. Nessa parte do livro, o professor fala sobre 3 dicas para praticar o pranayama, né? A primeira é devagar e consciente, onde é mais seguro, né? A gente prestar atenção no nosso corpo e sentir se precisa de pausa, se a gente deve voltar a respirar normalmente, caso a gente sinta algum tipo de instabilidade interna, algum tipo de ansiedade, tem que ser sempre feito no ritmo, né? Ele fala nisso o capítulo inteiro, que a gente não pode respeitar o próprio ritmo. Você começa a fazer os exercícios, sentiu alguma instabilidade, algum desconforto, volta para um tempo normal, estabiliza de novo, né? Prepara a mente e volta a fazer os exercícios. E que o foco é na saída, né? Na expiração, como a Rafa falou agora há pouco, né? Essa é a fase mais importante, ela que vai limpar de verdade, né? E a última é que a retenção é só para quem sabe
que o praticante deve começar a aprender a respiração. Não se deve fazer isso do nada, né? Esse processo chama Kumbhaka. Quando a pessoa já dominar a inspiração e a expiração, é que é o momento de fazer isso, porque não é só chegar e fazer, né? Tem toda uma preparação, a gente tem que estar bem mentalmente, ou então guiado, né, por um professor, por uma pessoa responsável que domina a técnica, né? E o Kumbhaka, essa retenção da respiração, ela serve para acalmar a mente, né? Colocar a respiração em repouso. É um pouco mais complexo, então, para começar a praticar, interessante é que o praticante tenha um auxílio de um profissional responsável. Sim, sim. E dentro disso que o Natan falou, né, de todo esse processo respiratório, dessa prática de pranayama, o livro ele deixa bem claro que o que a gente deve realmente dar mais atenção durante toda a prática de pranayama é a exalação, que é soltar o ar, né? E como a Rafa falou, a gente acumula muitas impurezas dentro do nosso corpo, né? E não só impurezas, digamos, físicas mesmo, né, de cunho, de impureza de comida, enfim, é emocional também, a gente acumula muita impureza emocional, de pensamentos negativos, de incapacidade, e tudo isso causa um bloqueio dentro da gente, e esse processo de eliminar, no processo de pranayama, é pela exalação, é soltando o ar. Então, é algo que a gente deve dar muita importância no processo do exercício respiratório, do pranayama, porque ele diz aqui, né, palavras do livro. Se a qualidade da exalação não for boa, a qualidade de toda a técnica de pranayama será afetada negativamente. Né? Por que toda essa tensão na exalação? Porque justamente a gente precisa eliminar todo esse lixo, toda essa impureza, né, para fora do nosso corpo. E assim a gente vai criar espaço para esse prana entrar no nosso corpo e preencher ali todo o espaço que ele está sendo preenchido por lixo, digamos assim, né? Então, é importante a gente sempre observar isso, que a gente nunca vai passar por uma técnica de pranayama, que a gente vai explicar aqui mais na frente algumas, sem antes estar com cada fase estabelecida. A gente não vai começar a, por exemplo, fazer um respiratório mais avançado, se a gente não consegue estabelecer bem a nossa inspiração, soltar o ar devagar, a retenção, todo esse processo da nossa respiração, ela tem que estar muito bem estabelecida, para aí sim a gente começar a praticar outras técnicas, técnicas mais avançadas, para a gente não pular etapas, né, não querer fazer várias técnicas de pranayama sem nem estar realmente estabelecido na nossa inspiração e exalação. Né, eu acho que isso é o fundamental. A gente fez uma formação aqui juntos, a gente trabalhou muito essa parte, né, da gente se estabelecer na nossa respiração normal, né, assim, sem querer avançar, sem estar preparado. Então, essa parte inicial aqui, que é de deixar bem claro que trabalhe bem cada etapa da sua respiração. Inspira devagar, solta o ar devagar, com o tempo, quando você perceber que está bem estabelecido isso, você começa a aumentar o tempo da sua exalação, inspira em 1, solta o ar em 2 tempos, e aí sim você começa a trabalhar a retenção, né? Depois disso, a gente vai partir para outras técnicas mais avançadas, que é o que a gente vai passar agora, que o livro traz para a gente. Na verdade, existem várias técnicas de pranayama. Aqui no livro, ele cita 5 técnicas, que é... 5 técnicas. Mas existem várias outras. A gente vai falar um pouco agora delas. A primeira que ele cita no livro é a Ujjayi, que é a respiração do oceano, onde o praticante, né, ele contrai a garganta durante a respiração e deixa o som fazer. Eu não vou conseguir demonstrar agora, mas sai um som suave, né, que lembra esse movimento do oceano, que a gente focado, né, nesse movimento que o ar faz, esse barulho que ele faz na garganta, a gente consegue focar mais. Outra que ele fala aqui é o Nadi Shodhana, que é a respiração alternada pelas narinas, para limpar os canais de energia, que a gente geralmente faz um mudra com a mão, aí inspira por uma narina, solta pela outra, inspira por ela e solta pela outra, e assim por diante. E aqui é muito importante que essa técnica ela deve ser feita só se o praticante estiver realmente bem. Se ele estiver num dia, por exemplo, resfriado ou congestionado, não deve praticar, né? As vias aéreas elas devem estar muito bem
liberadas, né, desobstruídas, para que funcione bem essa técnica. E eu acho que todas as técnicas, elas são uma ótima ferramenta de investigação, né, também. Porque a próxima técnica que eles trazem é o Shitali Pranayama, que é um pranayama respiratório. Então, se a gente sente que o nosso corpo ele tá mais quente, o Shitali pode ajudar a trazer um pouco desse frescor para o nosso corpo. E o Shitali, ele pode ser tradicionalmente, né, ele é feito enrolando a língua. Então, a gente enrola a língua e inspira pela língua e solta o ar pelo nariz mesmo. Tem gente que não consegue fazer isso com a língua. Tem pessoas que não conseguem elevar as extremidades. Então, tem outra técnica, que é o Shiktari, que é você cerra os dentes, coloca a língua aqui atrás do dente de cima, do céu da boca, ali no céu da boca, e inspira. Então, vai fazer um barulhinho, a gente inspira e vai ver que o ar vai entrar bem mais fresquinho. E a gente solta pela narina mesmo. Sim, outras técnicas respiratórias que o livro traz aqui, que é o Kapalabhati e o Bhastrika. São técnicas respiratórias que servem principalmente para limpar as vias respiratórias. Né? Quando a gente está ali a gente sente que as nossas vias respiratórias estão um pouco mais congestionadas, a gente pode realizar esse pranayama para limpar um pouco a nossa via respiratória. O primeiro que ele traz, que é o Kapalabhati, Kapala vem de crânio, e bate vem daquilo que traz claridade. Muitas pessoas, né, eu já vi em algumas escolas de yoga trazer esse respiratório como respiração do crânio brilhante, né, porque realmente, depois que você pratica esse pranayama, você sente, assim, uma liberação na sua mente, assim, um estado de limpeza, que, de fato, quem pratica e faz, assim, assiduamente, sente esse esvaziamento, essa tranquilidade mental. Então, o Kapalabhati é uma respiração que você faz rapidamente, inspirando e soltando o ar pelo nariz e trazendo essa força no abdômen. Então, a gente faz... E a força vai lá no seu abdômen mesmo. Seu abdômen, você inspira e solta o ar, levando a força para o seu abdômen. Lembrando que, se você sentir que você está com o nariz muito congestionado, que isso não está sendo legal para você, é melhor você fazer outro tipo de prática, outro tipo de respiratório, porque, de fato, ele é uma respiração bastante fervorosa, né, e forte, e se você tiver com o nariz muito congestionado, pode ser que não seja legal. Ela também pode trazer um pouco de tontura, então é bom você observar, se observa quando fizer esse respiratório, porque é uma respiração bem vigorosa. Outro que também traz aqui, né, que é o Kapalabhati, o outro é o Bhastrika, né, que o significado dele é o fole. As duas são muito parecidas, e dependendo da escola que você estudar, elas duas podem como é que fala, se confundir, né, algumas ensinam Bhastrika como Kapalabhati, Kapalabhati como Bhastrika, mas as duas são muito parecidas, né, o Kapalabhati a gente faz uma respiração bem forte pelo nariz, e o Bhastrika você vai inspirar, soltando o ar, e quando você inspirar, você vai fazer tipo um movimento de fole realmente com o seu abdômen. Então, as duas são muito parecidas, só que você vai inspirar e naturalmente vai soltar o ar. E isso vai acontecer naturalmente, você não precisa forçar esse movimento, ele vai acontecer naturalmente. As duas, como eu falei, são muito parecidas e servem principalmente para a gente limpar as vias respiratórias. Tomando sempre muita consciência para que isso seja confortável, para que você não exerça a respiração de forma muito rigorosa e cause aí tontura, algo desconfortável, né? Fique um pouco tonto. Eu acho que são esses os pranayamas, né, que ele traz aqui para a gente. Existem várias outras técnicas que a gente pode estudar mais à frente, mas o que o livro traz é essas, elas são as principais, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do próximo tópico, que é o processo gradual do pranayama, né? Como que ele pode ser feito, as melhores técnicas a gente pode conduzir durante o nosso pranayama. Exatamente. Esses exemplos, né, desses pranayamas que a gente trouxe, eles mostram que, às vezes, para quem está começando, acha que é só respirar. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas, na verdade, não. O pranayama, ele tem que ser feito num processo gradual, né? Onde você vai observando o seu próprio corpo, seus próprios limites. E uma coisa que ele cita no livro é que a gente sempre tem que descansar. Por exemplo, se a gente veio de algumas posturas, né? A gente estava fazendo asanas.
é preciso parar um pouco, descansar depois dos asanas, para dar um reset, né, no corpo, para mudar o foco e então começar a fazer os exercícios de pranayama, porque é preciso enxergar ele, né, como esses exercícios e a importância que ele tem. Não é só simplesmente parar e começar a fazer. O corpo tem que estar preparado, né? E essa preparação do corpo também, ele envolve estar com uma postura ereta e confortável, dar prioridade para a forma como você vai sentar, escolher uma postura adequada, porque tem que ser uma postura que você não vai se sentir incomodado, né? No início a gente começa com algumas metas, talvez 3, 5, 10 minutos e por aí vai. Então, o tempo que você tiver como meta de praticar, a posição ela tem que sustentar esses exercícios. Então, essa simplicidade, né, que os pranayamas podem passar de início, não deve ser subestimada. A gente tem que ir avançando gradualmente, né? Porque o objetivo final do pranayama não é controlar a respiração, né? A gente não está falando de controle, mas de observar. O livro, né, o professor compara a respiração como se fosse assistir um rio, né? Se a gente só observa sem tentar mudar nada, a mente acalma sozinha. E é quase como se fosse uma meditação mesmo, usando como base a respiração. É quase uma meditação, mas mesmo assim é um exercício muito sutil para a gente conseguir se concentrar com facilidade, né? Então, quando a gente domina o pranayama, a gente, parênteses aqui, não é o meu caso, a gente tem uma capacidade de ter essa fluidez, né? Então a gente começa a reparar na nossa respiração como se fosse um fluxo de rio, igual o Nathan falou, igual o professor trouxe no livro. Só que isso é um estágio bem elevado do pranayama. Então, para nós, meros mortais, a gente tem que usar algumas técnicas que nos ajudem a concentrar a nossa atenção ali naquele processo, né? Então, uma das técnicas, um dos ganchos de atenção que a gente pode usar é, por exemplo, o fluxo da respiração. Então, você percebe o ar que entra, o ar que sai. Eu costumo também levar muita atenção para as narinas, né? Para prestar atenção no ar entrando e saindo mesmo. No ar entrando um pouco mais geladinho, saindo mais quente. Prestar atenção na onde a respiração acontece com maior facilidade. E no som, né? No caso do Ujjayi, que o Nathan falou, o Ujjayi ele é um ótimo gancho para nossa atenção, porque ele faz um barulho, né? Quando a gente fecha a glote aqui, né? A garganta, o ar ele passa mais devagarinho e vai fazer um barulho, então isso vai ajudar a gente a dar uma aterrada. E o que acontece é que ele traz um exemplo que eu testei, que funcionou muito comigo, foi essa questão de levar a atenção para onde o ar ele tá. Então, por exemplo, na inspiração e na retenção sem ar, aliás, com ar, a gente leva a atenção para o peito, que a gente vai sentir que o peito ele vai abrir, ele vai se expandir, o ar ele vai estar ali, mais facilmente encontrado no peito. Então, a nossa consciência respiratória e do corpo, ela vai se expandir. A mesma coisa na exalação. Se a gente foca no abdômen, a gente vê que a gente consegue focar muito mais no exercício respiratório de uma maneira geral. Eu falo isso porque eu testei e para mim funcionou muito, assim. O meu foco foi outro nesse pranayama. Outra dica interessante que ele traz no livro é que a gente pode fechar os olhos e com os olhos fechados a gente direciona o olhar, por exemplo, para a ponta do nariz ou para a direção do umbigo, para o alto, para algum ponto focal, mesmo com os olhos fechados, essa atenção interna que a gente faz para poder direcionar o olhar também ajuda a mente a dar uma desacelerada e a gente conseguir fazer o exercício, né, de pranayama de uma forma mais correta. Mas é, é importante prestar bastante atenção, porque
principalmente no início, as primeiras vezes que a gente pode tentar fazer isso, pode acontecer, né? Não é normal, mas a gente tem que ficar muito atento que pode dar dor de cabeça, né? Porque por mais que os olhos estejam fechados, a gente está fazendo um esforço ali em direcionar eles. E já finalizando esse capítulo, né? Ele explica que a melhor hora para praticar o pranayama é de manhã, bem cedinho, ao acordar, ou à noite. E que a gente começa a perceber, né, que está progredindo quando a respiração vai ficando mais lenta, né? Gradualmente a gente vai percebendo isso. E isso é um sinal muito claro de que a mente já está mais calma, né? E que o nosso corpo, enfim, está se preenchendo mais com prana. Sim, verdade, Natan. E finalizando aí um pouco sobre esse capítulo, né, compactuando aí com o que o Rafa e o Natan falou, que eu acho que o mais importante, né, nesses exercícios respiratórios que a gente faz no pranayama, é a gente respeitar onde a gente está, respeitar como que a gente está começando. Se a gente é um iniciante, a gente não vai querer avançar para técnicas mais avançadas sem estar preparado. E entender também que cada dia a gente vai precisar de uma técnica diferente, né? Cada dia a gente está de um jeito diferente, a nossa mente está de um jeito diferente, tem dia que a gente está mais disperso, tem dia que a gente está precisando de algo para limpar mais as nossas narinas, tem dias que a gente precisa se concentrar mais, enfim. É a gente se observar nessa prática de yoga, tudo que a gente aprende aqui durante esse tempo, é se observar. É você observar e entender o que você precisa naquele dia. Se você precisa focar mais, você vai procurar uma prática que vai te trazer mais esse foco, vai trazer um pranayama que vai buscar mais esse foco para o seu dia. E assim a gente vai trabalhando e entendendo melhor qual é a melhor forma da gente se autoconhecer. A gente aqui passa por vários desafios na nossa vida, acho que todo mundo, e tem dias que a gente não está nem afim de fazer alguma prática. E a gente, às vezes, vai inventar de fazer uma prática mais avançada, algo que não vai nos trazer nenhum benefício naquele dia, apenas por às vezes, uma questão de querer cumprir um cheque ali do dia, né? A gente tem ali o yoga para praticar no dia, vou colocar ali um check do yoga. E, às vezes, o que você está precisando é conversar com alguém, você está precisando dar atenção para alguém, você está precisando ouvir alguém. Então, assim, a gente está falando aqui de pranayama, mas isso reflete em tudo na nossa vida. Se a gente está com a mente mais clara, se a gente está com a mente mais atenta ao que está acontecendo, a gente vai fazer o que a gente precisa naquele dia. Daí o pranayama não é diferente. A gente vai buscar uma prática que vai ser necessária para a gente naquele dia. É uma questão da gente se observar, se respeitar e buscar o que o yoga traz para a gente, né, que é esse conceito da gente se autoconhecer por meio das práticas. Eu acho que é isso. Se o Natan e a Rafa quiserem trazer alguma coisa aí para complementar sobre esse capítulo, o que vocês gostaram? Eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo. Foi bem completo, uma conversa bem proveitosa. Sim, eu acho que um ponto que eu não falei, mas que eu acho legal trazer também, até considerando isso que a Carol falou, da evolução do praticante, né? Então, é respeitar esse processo de evolução e entender a importância da respiração. Entender a importância da respiração para a regulação mesmo das emoções. E escrituras antiguíssimas, neurociência fala sobre isso, então a gente tem que considerar, né, a importância da respiração. Como eu falei, quando você inspira, você não está inspirando necessariamente prana, mas conforme você vai aprimorando essa técnica respiratória, né, com muita paciência, com muito respeito, com muito cuidado no seu processo individual, você vai, com o tempo, tranquilizando a sua mente, regulando as suas emoções, e o prana vai entrar no seu corpo, como o Nathan falou, na uma das últimas falas dele. Mas é isso, eu gostei muito desse papo, do meu primeiro, e espero estar com vocês nos próximos. Primeiro de muitos. Isso aí. Então é isso, acho que finalizamos o capítulo de hoje, foi ótimo, e vamos para o próximo, né? Até o próximo, gente. Até semana que vem, Até. gente. Tchau, tchau.